Shalom, vida longa, muita paz, prosperidade para a sua vida e toda a sua família. Estamos iniciando agora o módulo 6, o sexto princípio, o sexto valor, o sexto princípio de liderança, pelos quais todo líder deve se dedicar, empenhando-se a cada dia para servir melhor ao plano de Deus através do projeto Salvador de Cristo, nosso Salvador. O pensamento que iremos refletir nesse módulo é o seguinte: não é possível entender o mundo espiritual sem uma vida de oração. Não é possível compreender o mundo espiritual sem que não haja uma conexão com o mundo espiritual. E é através da oração que passamos a nos conectar com o mundo invisível, com o mundo espiritual, com o mundo que mexe com a nossa alma e o nosso espírito. Então todo líder precisa estar conectado a algo superior, a algo que está além dele. E isso se chama Deus. Então, não é possível você compreender as coisas, as intervenções do mundo espiritual no mundo material se você não tiver um discernimento espiritual. E a palavra do Senhor diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do espírito porque elas se discernem espiritualmente. E já que elas se discernem espiritualmente, é preciso que estejamos nesse patamar espiritual para compreender. Certo? Aqui estão os nossos contatos. Contato da RCM, contato para palestra, treinamentos presenciais e as nossas redes sociais para que você possa acessar e desfrutar dessa quantidade de conteúdo gratuito para a sua edificação, para que você compartilhe, seja um compartilhador de boas sementes relacionado ao projeto de Deus nas nossas vidas, ok? Então, o sexto módulo, o sexto princípio de liderança é oração. O líder precisa compreender a importância de uma vida em oração. Oração é muito importante na vida de um bom líder, porque ele vai conseguir equilibrar suas tarefas, suas ações, em uma vida repletas de demandas, de situações, de cargas negativas e positivas, e vai ser através da oração que ele passa a equilibrar certas decisões, ele passa a ter a compreensão exata de muitas coisas. Vamos iniciar falando um pouco de oração. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, fala algo interessante. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastar em vossos próprios deleites. Então já vamos começar falando de oração assim. A oração que não é respondida. Por que Deus não responde determinadas orações? Porque se ele fala na sua palavra que tudo quanto pedirmos em oração crendo, iremos receber. Por que nós não recebemos? O que é que acontece? O apóstolo Tiago deixou isso registrado em sua carta, dizendo: por que você pede mal? Você não sabe fazer o pedido certo. Sabe, você está pedindo de uma maneira incoerente. Você está pedindo de uma maneira egoísta. Você está pedindo de uma maneira egocêntrica. Você está pedindo só pensando em você. Então, por isso que às vezes a gente não recebe certas coisas que a gente pede. Por isso que às vezes certas petições demoram de chegar até a nós. Por esse motivo, porque a gente pede mal, pede com egoísmo, pede com avareza, pede com orgulho,
sabe, com um monte de sentimento que ainda precisa ser retirado de nós, e esse é o motivo pelo qual nós não recebemos. Um outro tipo de oração que eu quero compartilhar com vocês é que eu posso pedir o que eu quiser. Mas aí vem a questão: será que eu estou pronto para receber isso? Eu posso pedir o que eu quiser, mas eu estou pronto para receber? Será que chegou o momento de eu receber isso? Porque a palavra do Senhor diz o seguinte, Mateus 21, 22. E tudo que pedires em oração crendo, recebereis. Então, se eu vou receber o que eu peço crendo, e por que às vezes eu não recebo? Porque eu não estou pronto. Exemplo. Eu estou pedindo a Deus um carro, meu Deus, eu quero um carro, eu preciso de um carro para trabalhar, para melhorar a minha vida, a vida de minha família, e eu passo a pedir crendo com fé, e aí vai Deus me dar um carro. E aí sabe o que é que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a usar aquela bênção que Deus me deu para fazer coisas erradas. Porque no momento que você não tem um carro, você é uma pessoa. Você é uma pessoa comum. Mas no momento que você passa a ter um carro, as pessoas passam a te olhar de forma diferente. De forma de que você tem status. Então até as mulheres passam a te olhar, lhe assediar, pensando na cabeça delas que um homem que tem um carro é um homem que pode dar a ela umas condições melhores. Então ela passa a assediar. E muitos desses acabam naufragando na fé por causa de algo que pediu a Deus e Deus deu. Não soube fazer uso da bênção que Deus te deu. Partindo para refletir de que eu posso pedir qualquer coisa a Deus crendo. Eu posso pedir qualquer coisa a Deus crendo, qualquer coisa. Mas aí temos 2 pontos para refletir sobre o que pedimos a Deus, sobre tudo que podemos pedir. Primeiro, se o que eu estou pedindo é justo o que eu estou pedindo? É coerente o que eu estou pedindo? Eu estou pronto para pedir isso? Será que eu estou preparado para receber isso? E a segunda coisa é, eu já fiz a minha parte? E eu já me posicionei? Eu já me preparei? Aí tem várias situações do dia a dia. Tem pessoas que estão pedindo uma moto, um carro, mas nem sequer primeiro foi tirar a habilitação. E isso é um exemplo clássico de que você vai encontrar claramente que tem pessoas que têm um carro, mas não têm habilitação. Então o que eu estou pedindo é justo? Eu já fiz a minha parte. Então por que muitas das vezes as nossas vidas ficam atrapalhadas, nossas orações ficam impedidas por causa de procedimentos que temos que são incoerentes? Falar de oração, é necessário falar da oração que Cristo nos ensinou. A oração que Cristo nos ensinou. No livro de Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Se, porém, não perdoares aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Esta é a oração clássica que Cristo nos ensinou. Nos ensinou por quê? Porque muitas das vezes nós não sabemos como orar. E Ele quis nos mostrar uma maneira de iniciarmos a nossa oração, começando pelo Pai, começando exaltando onde o Pai está nos céus,
o nome do Pai, o santíssimo nome do Pai, Yud-He-Vav-He, Adonai, o reino do Pai, a política do reino, a vontade do reino, o plano do reino de Deus e a vontade do reino sobre nós. Então, pensar na oração que Cristo nos ensinou é pensar nesses princípios. Pensar no Pai, pensar no céu, no nome santificado do Pai, o reino e a vontade sobre nós. E aí, para falar de oração, é necessário fazer essa pergunta: por que eu devo orar? Por que eu tenho que orar? Será que eu estou obrigado a orar? Será que eu tenho que fazer isso? Então, por que eu devo orar? E eu quero apresentar a vocês aqui alguns motivos pelo qual devemos orar. Primeiro motivo pelo qual devemos orar: porque é uma forma de conversar com Deus. Você já percebeu que quando você começa a estabelecer um diálogo com alguém, uma conversa com alguém, você passa a fazer parte do pensamento daquela pessoa. Você começa a trocar conversa, você começa a ouvir a sua voz. E a voz daquela pessoa surge do seu pensamento. O que ela fala do que está dentro dela. Então, quando você começa a orar a Deus, você começa a conversar com Ele, você passa a fazer parte do pensamento de Deus. Do que Ele pensa, Ele externa. Do plano dele, Ele externa. Então, por que eu devo orar? Primeiro, porque é uma forma que temos de conversar com o Criador. É uma maneira que temos de nos aproximar a Ele. Segundo, por que eu devo orar? Eu passo a me conectar com o pensamento divino. Eu passo a me conectar com o que o Senhor inspira. E aí, nessa conversa, nesse momento que eu tenho com Ele, Ele passa a transmitir o pensamento dele para mim e eu passo a me conectar com esse pensamento. Não é assim? Você está conversando com alguém e de repente essa pessoa vai, tem uma boa fala, uma boa ideia, um bom plano e você passa a visualizar a sua vida dentro daquele plano, dentro daquela fala. Então, por que eu devo orar, preciso orar? Porque primeiro é uma forma de eu me conectar com Deus. Segundo, de eu conversar com Ele. Segundo é que eu me conecto com o seu pensamento e passo a me colocar naquela condição. Terceiro, por que eu devo orar? Porque quando eu passo a conversar com Deus, me conecto com o pensamento, com o plano dele, eu passo a ter visões. Eu visualizo o futuro. Eu passo a ter uma visão do futuro como seria se eu me conectasse àquela fala. Se eu me conectasse àquele pensamento. Se eu passasse a pôr aquela ideia em prática na minha vida, eu começo a visualizar como seria o meu futuro. E quarto, por que eu devo orar? Você passa a ter um entendimento da verdade. Você passa a enxergar a verdade. Você visualiza o futuro e você passa a enxergar que tipo de verdade você precisa viver para alcançar esse futuro. Que tipo de caminho você precisa seguir para chegar a esse futuro. E por fim, porque eu devo orar, você passa a entender a vida. Sabe? Quando você passa a ter uma vida de oração, o seu discernimento da vida passa a ser outro. Você passa a compreender coisas que para muitas pessoas são incompreensíveis. Por quê? Por causa da dor e de outras coisas mais que envolve a vida e que sem oração você vai procurar um culpado. Eu quero apresentar para vocês aqui alguns tipos de oração que encontramos na Bíblia, para que você possa entender o quanto a oração é importante, o quanto ela faz parte do equilíbrio da vida entre as pessoas. Primeiro tipo de oração é a oração da intimidade. Oração da intimidade. É a oração você e Deus e mais ninguém. Jesus nos ensinou sobre esse tipo de oração no livro de Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta,
ora ao Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então é a oração da intimidade. Por que no quarto? Porque é no lugar onde Deus nos enxerga como somos. Sabe? No quarto é onde você se despide. No quarto é onde está suas roupas íntimas. No quarto é onde você fica à vontade. Porque você não vai ficar na rua, em nenhum outro lugar, como você fica no seu quarto. Então lá no seu quarto Deus te enxerga, Deus te vê como você é. Sabe quando você veste uma roupa bonita e você está na igreja, em um lugar público e vai orar, a sua oração naquele lugar é uma oração moldada ao ambiente, é uma oração, sabe, que ela passa por uma avaliação de que você não pode se exceder, você tem um horário, você não pode passar do horário, existe um monte de situação que condiciona a sua oração. Mas no seu quarto, não, no seu quarto você é você de verdade. Segundo tipo de oração é a oração e o jejum. E aqui nós temos duas situações diferentes que refletem quem ora e jejua. A primeira que Cristo falou em Mateus 26:41, disse assim: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, temos o primeiro efeito de orar e jejuar. Por que nós oramos e jejuamos? Porque oramos e fazemos abstinência de alimento. Para você estar fortalecido espiritualmente e resistir aos impulsos e aos desejos carnais. Esse tipo de oração surge esse efeito. Você passa a resistir aos impulsos e às tentações carnais. E o que mais? Mateus 17:21 diz que casca de demônio só sai com jejum e oração. Ou seja, essa preparação espiritual para você ser um ministro de libertação em nome de Cristo requer também um preparo espiritual na vida da pessoa. Terceiro tipo de oração e o quarto tipo. Terceiro tipo de oração é a oração que se faz pelas pessoas que estão enfermas, doentes. No livro de Tiago 5,14 fala o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E na continuação do texto diz que a oração da fé sarará o enfermo, e se tiver cometido pecado, os seus pecados serão perdoados. Então, a oração pelos enfermos, sobre a unção sacerdotal, sobre a unção presbiteriana, sobre a unção de um pastor, sobre a unção de um bispo, sobre a unção de um apóstolo, sobre a unção de um evangelista, sobre a unção de um ministro já reconhecido, é uma oração bíblica, é uma oração profética que precisa ser feita com o óleo da unção. Essa oração é uma oração bíblica, profética, feita com quem já tem essa unção, esse reconhecimento ministerial para poder exercer esse ministério de oração de cura. O quarto tipo de oração é a oração da perseverança e pela pregação da palavra. No livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 18 ao versículo 19, a palavra do Senhor fala o seguinte: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, no abrir da boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Então nós oramos com perseverança em todo o tempo. Por que em todo o tempo? Porque aquela oração de perseverança é a oração de consistência. Você não ora hoje, não ora amanhã, não. Você ora todos os dias. Você ora enquanto você tem oportunidade para orar. Você ora no Espírito. Você está o tempo todo orando, vigiando, porque sabe que o mundo espiritual está trabalhando constantemente. Então, por isso que você faz essa oração em todo momento, em todo tempo, com súplicas, clamores espirituais internos, internalizando o seu desejo de oração ao mundo e orando para quem são os evangelistas, os pregadores do evangelho que estão na rua, que estão nas missões, nos campos, fazendo a boa obra do Senhor. O quinto tipo de oração é a oração pela salvação dos irmãos. Nós temos que orar para que o Senhor
consolide a cada dia a salvação dos irmãos. No livro de Romanos, capítulo 10, 1, Paulo escreve aos irmãos assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Sabe, você precisa orar pela salvação dos seus irmãos, que eles não se percam, não percam o caminho e permaneçam no caminho da salvação. O sexto tipo de oração que eu quero apresentar é a oração pelo perdão. No livro de 2 Crônicas 7, 14 e 15 diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a oração pelo perdão. Então, se você está vivendo uma vida desligada, fora do trilho, mas ser um servo de Deus, ser uma pessoa escolhida por Deus, mas perdeu o caminho. Então, se você quer buscar o perdão, se você quer orar pedindo que Deus lhe perdoe, você precisa voltar a se colocar no trilho, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor. Aí sim Ele vai responder, vai te curar e vai te perdoar. O sétimo tipo de oração que eu quero apresentar é a oração pelas autoridades. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 2, fala o seguinte: Domoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida sossegada e em toda piedade e honestidade. Então nós precisamos orar pelas autoridades, pelos governantes, vereadores, prefeitos, deputados, policiais, todas as pessoas que exercem autoridade, que têm uma influência no equilíbrio da vida entre as pessoas. Precisamos orar, porque elas carregam um fardo pesado, uma tarefa pesada, que precisam de oração para que tenham vida sossegada, não só ela, mas como também a sua família. O oitavo tipo de oração é a oração que muita gente não gosta de fazer. É a oração em favor dos inimigos. Nós temos que orar pelos nossos inimigos. Nós precisamos fazer isso, porque é um ensinamento do Senhor. Olha o que é que diz no livro de Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei-os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que estás no céu. Esse é o tipo de oração que ninguém quer. Se você tem um inimigo, se você tem uma pessoa que te persegue, que está ali, você quer vingança. Você quer que Deus pese a mão. Você quer que Deus cobre. Mas você está esquecendo que o que Deus quer é que você vá colocar o joelho no chão e ame a pessoa que está te apedrejando. Que você faça a diferença. Que você faça como Cristo nos ensinou. Se alguém te bater uma face, você oferece a outra. Um nono tipo de oração, que essa é profética, essa é poderosa, é a oração de guerra. É a oração que a igreja faz. É a oração quando todos os irmãos se reúnem para juntos fazer a oração de guerra em favor de qualquer motivo pelo qual a igreja está se reunindo para orar. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 16 em diante, conta a história de que Pedro foi preso, estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Pedro foi preso e a igreja estava orando, guerreando, e sabe o que foi que aconteceu? E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caindo-lhe das mãos as cadeias, disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alpacas. E ele assim o fez. E disse mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que era alguma visão. E considerando nisto,
foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E Pedro, batendo a porta, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E aí ela corre voltando dizendo, é Pedro que está batendo. E ninguém acreditou que era Pedro. E Pedro continuou a insistir batendo na porta. Quando eles foram abrir a porta, viram que era Pedro e se espantaram. Sabe o poder da igreja que ora? Quando uma igreja ora, ela move os céus. Milagres acontecem. Às vezes você está orando, você está reunido com um grupo orando, mas você não faz ideia o que o mundo espiritual está sendo movido por causa da oração daquela igreja, por causa da oração de guerra que a igreja está fazendo. O mundo espiritual está sendo mobilizado com a oração que a igreja faz em unidade. E naquele momento todos foram edificados, porque as cadeias foram abertas. Até Pedro. Nem Pedro mesmo estava acreditando que estava acontecendo um grande milagre, que o anjo estava libertando. É o nono, a oração de guerra feita pela igreja. E agora eu tenho uma história para contar para vocês, terrível, para falar desse décimo tipo de oração, que é a oração que você não deve fazer. Como é isso, apóstolo? Esse é o tipo de oração que você não faz. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: se alguém vier pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, você orará, e Deus dará vida àquele que não pecare para a morte. Mas há pecado para a morte, e por esse eu digo que não ore. Então, tem orações que estamos proibidos de fazer, porque já existe um decreto no mundo espiritual que não vai mudar. Não vai adiantar você orar, porque aquilo já está determinado. Como é isso? É oração que a gente não pode fazer, porque aquele tipo de pecado que foi praticado é um pecado para a morte, e não tem oração que mude a consequência disso. Uma certa vez, eu jovem na igreja, eu estava participando de uma escola bíblica, de um estudo da palavra no templo, e o pastor que estava ministrando, ele passou a contar essa experiência. Ele disse que ele estava no culto, e o Espírito Santo falou para ele: olha, você está vendo aquele jovem? Diga a ele que ele vai morrer. Aí o pastor tomou aquele susto, preocupado com aquela fala, e dizendo, achando até, duvidando até que Deus realmente tinha falado com ele, sabe? E o Espírito Santo falou para ele de novo: diga àquele jovem que ele vai morrer. E ele ficou preocupado, achando que era uma coisa da carne dele mesmo. E aí conduziu o culto todo. Aquele jovem era o líder da mocidade, era um jovem casado, 2 filhos, tinha uma vida estabilizada. Quando acabou o culto, ele chamou o jovem no gabinete e passou a conversar com ele. Vem cá, meu jovem, tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Ele: não, pastor, tá tudo bem. O pastor aí ficou assim, confuso. E o Espírito Santo falou pela 3ª vez: diga a ele que ele vai morrer. Aí o pastor falou: eu tô te chamando aqui porque o Espírito Santo mandou te dizer que você vai morrer. Ele: não, tá repreendido, tá tudo bem. E aí o pastor ficou sem saber o que fazer. E seguiu a vida. Passou a 1ª semana, passou a 2ª semana, e esse jovem desapareceu. E já no início da 3ª semana, o pastor sentiu falta e perguntou: ei, fulano, onde é que está o líder da mocidade assim? Aí falaram: pastor, o senhor não sabe? Ele está enfermo, está hospitalizado. Pastor: foi mesmo? Ainda outro dia eu estava falando com ele estava bem. Ele estava bem. Aí o pastor ligou para a família desse rapaz. E aí a família falou que ele já estava hospitalizado há alguns dias e que fez todos os exames e não descobria que tipo de doença. Aí pediram que, pelo amor de Deus, o pastor fosse lá orar pelo enfermo, orar por ele. E aí o pastor foi orar em casa, pedir a Deus direção. E quando o pastor foi orar, o Espírito Santo falou para ele: você não vai orar por ele. Imagine que situação.
A pessoa como um pastor, naquela hora, como líder, sua ovelha está enferma e você pede uma direção para Deus, uma palavra de conforto para levar para a pessoa hospitalizada, e o Senhor fala assim, você não vai orar por ele, e deu esse texto bíblico, 1 João 5,16. E o pastor ficou espantado porque o Espírito Santo lembrou a ele do que tinha dito. E aí o Senhor falou para ele, ainda te digo mais, e a palavra que você vai levar para ele é essa. Jeremias, capítulo 30, versículo 12 e 13. Observe o que Deus mandou o pastor dizer àquele jovem que estava no leito. Olha que coisa difícil. Portanto, assim diz o Senhor, teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida não tem remédio e nem espanto. E aí, Jeremias 30, 12 e 13. Então foi essa palavra que o Senhor mandou levar. E aí o pastor foi preocupado, tenso, sabe? Diante dessa situação, de ter que dar uma palavra dura para uma pessoa no leito de enfermidade. E aí quando o pastor chega lá, tinha pedido a Deus que pelo menos ele ficasse só com o rapaz. Ficasse só com o rapaz. E Deus proporcionou que quando ele chegou para fazer a visita, a família saiu, ele ficou só. Diz que o rapaz estava inchado, verde, e era uma doença que ninguém conhecia. E quando o pastor entrou na sala, o jovem já estava dizendo, meu pastor, o senhor pode falar. E aí o pastor olhou para ele, falou o que Deus tinha dito e se retirou. E assim que o pastor saiu daquela sala, aquele rapaz foi a óbito. É uma história dura de se contar, mas muitas das vezes tem pessoas que zombam de Deus, né? Brincam com Deus, brincam com o Senhor. Então existem momentos na sua vida que o Senhor vai dizer para você, não ore, então não ore, porque sua oração não terá efeito. Há um outro tipo de oração, que é a oração pela paz de Jerusalém. Está no Salmo 122. No Salmo 122, a partir do versículo 1 e diante. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobre os atributos, onde sobre os trilhos, as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel para darem graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, e prosperarão aqueles que te amam. Que haja paz dentre teus muros, e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz sobre ti. Então, essa é a 11ª, essa é a 11º tipo de oração que encontramos na Bíblia. Tem mais? Tem. No livro de 1 Pedro, tem a 12º tipo de oração, que é a oração impedida, que é aquela oração que bate no teto e volta. Esse é o tipo de oração que quem sofre com isso são os homens casados, que maltratam suas mulheres. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim, vós, marido, igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade,
Por isso que sois justamente herdeiro da mesma graça e vida, para que não se interrompa as vossas orações. Então, o 12º tipo de oração é a oração que é interrompida. Quando um homem casado maltrata sua mulher dentro de casa, quando ele trata ela de forma indigna, quando ele trata ela de forma mal, a oração dele é interrompida. No mundo espiritual, a oração dele sofre um bloqueio por causa dessa forma como ele trata a sua esposa. Agora eu quero apresentar para vocês alguns segredos que estão no livro de Salmos. Se você quer orar, se você quer aprofundar nas orações, aprenda a orar com os salmos. Sabe, nos salmos existem orações proféticas, homens inspirados deixaram esses escritos porque essas orações chegaram ao céu, abriram portais espirituais. Então eu quero apresentar para vocês alguns salmos que você pode utilizar em alguns momentos específicos. Vamos lá. Quando as pessoas estão doentes, que tipo de salmo você pode orar quando alguém está doente? Você pode orar o Salmo 1, o Salmo 10, o Salmo 13, o Salmo 20, o Salmo 102 e o Salmo 130. Quando você quer orar, que está sobre a influência de um espírito ruim. Você está sentindo que tem uma influência ruim, atuando. Então, quais são os salmos que você vai utilizar? O Salmo 105, o Salmo 5, o Salmo 91 e o Salmo 119. Esses 3 salmos você vai orar quando você sentir aquela opressão espiritual. E aí você vai orar esses 3 salmos. O Salmo 5, o 91 e o 119. E que você quer uma vida bem-sucedida, você quer prosperar, sabe? Então você vai atrair uma força através da oração dos salmos para que essa força lhe ajude a corrigir condutas, corrigir rotas e você alcançar uma vida bem-sucedida. Quais são os salmos que eu oro para uma vida bem-sucedida? Salmo 19, Salmo 24, Salmo 90 e o Salmo 101. Eu estou sentindo que tem alguém com inveja de mim, com um olho grande. Qual é o salmo que eu oro? Você vai orar o Salmo 31. Você vai buscar em Deus o Salmo 31. Vai lançar aquelas palavras sobre tua vida e vai anular toda a influência de um olhar maligno e invejoso contra a sua vida, seu trabalho, sua finança, seu carro, sua família, seus filhos e etc. Quando eu acordar, o que é que eu faço? Quando eu acordar, tem 3 orações que eu vou lhe ensinar quando você acordar. Quando você acordar, você vai dizer: Shemar Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Que quer dizer: ouve, ó Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Essa é uma oração poderosa porque você declara como um filho de Deus que Adonai, que Deus é o seu Deus e que Ele, o seu Deus, é um. Ele é único. Só existe um único Deus, não tem outro. E você acorda de manhã dizendo isso, que Ele é o seu Deus e que tem um. E depois, qual é a próxima oração que você vai utilizar? Você vai fazer essa outra oração em hebraico que eu vou te ensinar agora. Moderani lefanecha, melech ha vekayan, sheshen zach bi nishimati bechen la Rabá emunaterra, que quer dizer: sou grato a ti, Rei vivo e existente, por restaurar a minha alma, a minha vida, nesta manhã, com misericórdia. Grande é a minha fé em ti. Então essas 2 orações de manhã, quando você acorda, você declara que Ele é o seu Deus, que Ele é único, não tem outro. Você começa a vida agradecendo, você começa o dia agradecendo. E aí vem agora a 3ª oração que você pode fazer de manhã, que eu vou lhe ensinar também em hebraico.
Diz assim: Hacheni mekabel al atezir mitzvah teaseh shal ve'achaveta lechen ha kamocha hacheone mekabel al atezemin lekover kol echad mi benei adam hacheni meha mezach menet pin lechite pelel finei melech malachen halachin kadosh baruchu. Que quer dizer, eu recebo sobre mim o preceito do amor, o preceito de amar ao próximo como a ti mesmo. Eu recebo sobre mim amar todos os seres humanos. Agora convido os meus lábios a louvar o Rei dos Reis, o Santo, bendito seja ele para sempre. Então, quando você começa o dia com essas 3 orações, você está se preparando para a vida. Você não começa pedindo, você não começa dizendo: meu Deus, eu estou preocupado com essa dívida, eu não tenho gasolina, meu Deus, eu tenho um problema no trabalho. Não, você já começa declarando, você já começa um dia preparado para servir ao Senhor e preparado para a vida. E na hora de dormir, qual é a oração que eu faço na hora de dormir? Você repete a primeira oração que eu te ensinei. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Ele é o seu Deus de manhã e ele é o seu Deus à noite. Ele é seu Deus em todo o tempo. Certo? E agora o 13º tipo de oração, que é a oração do coração, sabe? É aquela oração que você abre o seu coração e fala para o Senhor o que você está sentindo, e você se abre por inteiro, se derrama, conta a Ele tudo e não guarda nada. Você conta a Ele tudo, você explica a Ele, você abre o coração, você chora como fez Ana. Sabe, Ana fez em secreto, mas chorou, e você abre o seu coração para Ele. Essa é a oração do coração. Oração espontânea, sabe? Oração que você está vivendo aquele momento. E Ele ama esse tipo de oração porque Ele quer verdadeiros adoradores que o adore em espírito e verdade. Parou, a gravação parou do nada. Em espírito e verdade. Então, sem oração, nós somos um vaso vazio. Sem oração, nós somos só um recipiente vazio, sem nada, uma alma em escuridão. Então, uma vida sem oração é um recipiente vazio. Chegamos ao final de mais um módulo, né? Uma vida sem oração, alma na escuridão. Então, entenda o valor, você grande líder, que está nessa jornada liderando, conduzindo pessoas, o quanto é importante orar. E através da oração, vocês vão romper muitas barreiras. Através da oração vocês vão ter muitas conquistas. Através da oração vocês vão visualizar, vão vivenciar muitos milagres. Através da oração vocês vão ver coisas inimagináveis acontecer. Milagres, pessoas sendo salvas, curadas, restauradas. Através da oração, muita coisa acontece através do poder da oração. E através da oração, os mundos espirituais são movidos em favor de quem ora com fé, porque tudo é possível ao que crê, ok? Shalom, vida longa, paz e prosperidade.